E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, professor Júlio, trazendo para os alunos do oitavo ano uma aula sobre valor numérico e expressões algébricas. Vamos lá começar? Bem, pessoal, selecionei aqui algumas questões do livro A Conquista da Matemática, certo? Aí na página 102, nós vamos fazer essa quinta questão que diz o seguinte: escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Aí nós precisamos primeiramente perceber que essa figura, ela, se a gente decompor, né, na verdade ela já está decomposta aí para a gente, na forma de duas outras figuras que nós já conhecemos, que é um quadrado e um retângulo. Na observação em verde eu coloquei para a gente, né? A área do quadrado nós calculamos lado ao quadrado, tá? Estou colocando ali um L de lado. E a área do retângulo é base vezes altura, sendo que o lado do meu quadrado está em função de x. Logo, já ali na resolução, a área do quadrado seria x ao quadrado. Tranquilo? E a área do retângulo, base vezes altura, a base dessa figura é a altura é y, então a vezes y, AY. Ele está pedindo aí a área da figura, seria o somatório dessas duas áreas. Então, x ao quadrado do quadrado, né? Mais a y do retângulo. Lembrando que a gente não pode efetuar essa adição aí porque os monômios não são semelhantes. Então, nós paramos a questão por aqui. X ao quadrado mais AY. Ok? Queridos, então aqui nessa sexta questão nós temos o seguinte. Caio tinha X reais. Foi a uma loja de esportes e comprou 2 pares de tênis. Cada par custou Y reais. Qual expressão algébrica pode representar a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis? Pessoal, pensando um pouquinho, a quantia que vai sobrar para Caio seria dado pelo valor que ele tem, menos, quer dizer, o valor que ele tinha, menos o valor que ele gastou. Ele tinha X reais e ele comprou 2 pares de tênis. Cada par de tênis custava Y. Então, nós temos Y para o primeiro par, Y para o segundo par. Nós gastamos, então, 2Y. Nós não, o Caio, né? O Caio gastou 2Y. Como ele tinha X, o que foi que sobrou para ele? X menos 2Y. Tranquilo, gente? Nós trazemos mais duas questões, também de expressões algébricas. E a primeira diz o seguinte: qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x com o triplo do mesmo número x? Pessoal, então nós precisamos escrever dois números, o quadrado de x e o triplo de x. O quadrado de x é dado pela expressão x elevado a 2, x elevado ao quadrado. E o triplo, 3x. Ele quer a soma disso, x ao quadrado mais 3x, 3x mais x ao quadrado, tanto faz, porque a adição ela é comutativa, né? A ordem das parcelas não vai alterar o total, ok? Na oitava questão, ainda simples, nós temos o seguinte: um alvo é composto de duas regiões, A e B, como na figura nós estamos vendo aí. Região A, essa região amarela, e a região B, essa região roxa. Nesse alvo, cada flecha que atinge a região A vale x pontos. Assim, se acertarmos uma flecha, seria x. Se acertássemos duas flechas, 2x, e assim por diante. E cada flecha que atinge a região B vale y ponto. Da mesma forma, uma flecha vale y, duas flechas 2y e assim por diante. Fernando atingiu a região A com 7 flechas. Se cada flecha em A vale x, 7 flechas seriam 7x. Então ele já tem 7x pontos. E a região B com 10 flechas. Se cada flecha na região B vale y, aí nós teríamos 10y, né? Escreva a expressão algébrica que representa o total de pontos que Fernando marcou. 7x mais 10y. Bem, queridos, aqui nessa oitava questão, nós trazemos uma questão de valor numérico, ok? Considere a igualdade, A igual a P que multiplica 1 mais R sobre 100 elevado a N. As questões de valor numérico trazem para a gente o valor de cada variável. Nós vamos apenas substituir e desenrolar esses cálculos aí, ok? Então é o seguinte, nessa questão nós temos 4 variáveis, A, P, R e N. Para eu descobrir o valor de A, que é o que a questão está me dando,
ela precisa me dar o valor das outras três variáveis, P, R e N. E logo embaixo aí na questão nós temos esses valores, né? P é igual a 10 à quarta, R é igual a 250 e N é igual a 2. Qual é o valor de A? Então nós vamos pegar a expressão e substituir cada letra pelo seu valor numérico. Assim nós teremos A é igual a 10 à quarta, que multiplica 1 mais 250 sobre 100 ao quadrado. Questãozinha super simples, não fosse pela expressão numérica, né? Precisa ter muito cuidado, gente, na expressão numérica para a gente respeitar aquela ordem de resolução de cada conta que aparece aí, ok? Então, como essa expressão numérica traz para a gente um parênteses, lembra que o parênteses é o primeiro elemento que precisa ser resolvido em uma expressão numérica. Então, nós vamos primeiro fazer aí 1 mais 250 sobre 100. Você tem a opção de tirar MMC, tudo bem? Eu gosto sempre de fazer esse tipo de questão usando a ideia do número misto que a gente conhece lá no sexto ano. Número misto, você tem uma parte inteira adicionada com uma parte fracionária. Como é que fica aí o número misto? Nós vamos pegar a parte inteira, que no caso aí é 1, multiplicar embaixo pelo denominador e somar em cima com o numerador. Tranquilo? Parte inteira, multiplica embaixo e soma em cima. E o denominador a gente repete. Então ficaria assim: 1 vezes 100, 100. 100 mais 250, 350. Então fica 350 sobre 100. Isso tudo ao quadrado. Pronto, aí nós colocamos aqui embaixo. A é igual a 10 à quarta, que multiplica 350 sobre 100 ao quadrado. E aí, gente, nós temos duas potências e uma multiplicação, né? Porque o 10 à quarta está multiplicando aí o parênteses. Eu não posso fazer essa multiplicação agora. Pela regra das expressões numéricas, primeiro nós calculamos as duas potências, certo? Queridos, como nós temos uma fração elevada ao quadrado, os dois termos da fração, numerador e denominador, estariam elevados ao quadrado. Então, nós vamos calcular 350 ao quadrado e 100 ao quadrado. Queridos, 100 ao quadrado vai dar 10.000. 100 vezes 100, né? 4 zeros. 10.000. E 10.000, se eu escrever como uma potência de 10, seria 10 à quarta. Então, olha o que foi que eu escrevi aí. 10 à quarta vezes 350 ao quadrado sobre 10 à quarta. Como é uma multiplicação de fração, nós podemos usar aí o cancelamento, né? Cancelar um numerador com um denominador. Então, cancela 10 à quarta com 10 à quarta, o A seria simplesmente 350 ao quadrado. E aí nós vamos calcular 350 vezes 350, chegando no resultado 122.500. Meus amores, as próximas questões que eu vou trazer aí para vocês seria sobre frações algébricas, tá? Já falei nos vídeos anteriores aí sobre frações algébricas, que é aquela fração que traz letra no denominador. E a gente vai estar trabalhando aqui com uma coisa que nós chamamos de condição de existência, ok? Vamos ler o enunciado da questão. Determine os valores das variáveis para que a expressão algébrica a seguir não represente números reais. Queridos, uma expressão algébrica, uma fração algébrica não vai representar número real se o denominador for igual a zero. Você deve lembrar daquela notaçãozinha que a gente trabalha desde o sexto ano, quando a gente começa a trabalhar com fração, né? A fração é todo número escrito na forma A sobre B com B diferente de zero, porque toda fração é uma divisão. Então, nós temos o numerador dividido pelo denominador. E não é possível fazer divisões, não é determinado fazer divisão por zero. 3 dividido por zero, 10 dividido por zero, 5 dividido por zero. Então, esse denominador jamais poderia ser zero, porque senão eu não conseguiria determinar o resultado dessa divisão. Então, quando a questão pede aí qual é o valor de x para que ele não represente, de x no caso do item A, né? Qual é o valor da variável, da incógnita, para ele não representar uma fração, não representar um número real, o que nós precisamos fazer é igualar esses denominadores a zero, ok? Então, olha como é que vai ficar aí no item A. X menos 4 é o denominador, x menos 4 é igual a zero. Menos 4 passa para o segundo membro mais 4, x é igual a 4. Substitui lá na fração, gente, para ver como ficaria. O meu denominador ficaria 4 menos 4, que é 0. E 4 menos 5, menos 1. Então, eu teria menos 1 sobre 0.
Menos 1 sobre 0, qualquer fração, gente, que tenha denominador zero, não representa número real. Como ele quer saber qual é o valor da variável para não representar número real, no item A, x tem que ser igual a 4, ok? Na letra B, nós temos o denominador 1 menos 3A. Vamos fazer a mesma coisa. Em todos os itens, a gente vai seguir esse mesmo processo. Igualar o denominador a zero. Professor, e o numerador? O numerador não me interessa, porque o numerador de uma fração pode sim ser zero. Se eu tiver 0 sobre 3, 0 sobre 4, 0 sobre 5, 0 dividido por qualquer número, que não seja zero, é zero, ok? A nossa preocupação é somente com o denominador. O numerador não me interessa, não vamos nem olhar para ele, ok? Letra B, 1 menos 3A igual a zero. Menos 3A passa para o outro lado mais 3A, então vai ficar 3A igual a 1. E o 3 passa para o outro lado dividindo. O A é igual a 1 terço. Letra C, denominador 2 mais 5x igual a zero. Passa o 2 para o outro lado, menos 2, e 5 para lá dividindo. Menos 2 sobre 5. Letra D, denominador 2 menos 2b igual a zero. Passa o 2 para o outro lado, menos 2. Multiplica por menos 1 para deixar todo mundo positivo. Aí vai ficar 2b igual a 2. 2 passa para lá dividindo, vai ficar 2 sobre 2, que é 1. B é igual a 1. Queridos, e aqui nessa última questão, nós trazemos a mesma ideia da questão anterior, ok? Determine o valor de x, só que é o que ele pede agora aí para a gente? Em função de y. Lá na questão anterior, nós tínhamos o denominador com uma variável e um valor numérico, né? Aqui nós temos somente variáveis. A gente tem duas variáveis, na verdade, né, nos denominadores. Tem x e eu vou isolar esse x. O processo é idêntico ao que a gente vinha fazendo anteriormente. Nós vamos pegar os denominadores e igualá-los a zero. Só que a gente vai ter duas variáveis. E aí a gente vai isolar o x. Deixa x no primeiro membro, joga o y para o segundo membro, ok? Então, no item A, nós temos o seguinte denominador, x mais y, igual a zero, mais y passa para o outro lado, menos y. X é igual a menos y. Na letra B, o denominador seria x menos 2y, igual a zero, menos 2y passa para o outro lado, mais 2y. E na letra C, nós temos 2x mais y, igual a zero, aí cuidado, mais y passa para o outro lado, menos y, aí nós temos 2x igual a menos y, só que eu quero descobrir só quanto é x, eu não quero descobrir quanto é 2x. E aí o 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. X é igual a menos y sobre 2. Galera, por hoje é só. Espero que tenha ficado claro essas questões aí que nós selecionamos para vocês. Bons estudos. Espero que o aproveitamento de vocês seja o máximo possível. Lembra aí, qualquer dúvida, manda a pergunta para a gente lá no Aluno Online, que a gente vai ter prazer de responder a vocês muito em breve, ok? Fiquem com Deus e até uma próxima vez. Valeu!